beleza? Quem fala é o Johnny do Futebecia e hoje, como toda quarta-feira, eu trago para vocês a história dos jogadores. E hoje vai ser a história a pedido de um inscrito falando sobre o Oscar. Então, sem mais delongas, né? Antes de começar o vídeo, deixe o seu like aqui embaixo, ative o sininho aqui embaixo, vamos compartilhar, vamos chegar até 100 e vamos fazer com que esse vídeo bombe nas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram e outras plataformas. Então, é conteúdo esportivo que eu trago de conhecimento para todo mundo ficar ligado no que acontece, onde está esse jogador e como foi que ele chegou até a sua equipe. Bom, sem mais delongas, né, bora para o vídeo. Oscar dos Santos Emboaba Júnior nasceu em Americana, interior de São Paulo, no dia 9 de setembro de 1991. Atualmente ele está com 29 anos. Ele começou na base do União Barbarense em 1998 e logo jogou até 2004 pela equipe e logo em seguida o São Paulo mostrou interesse. Ele jogou pelo futsal e depois foi foi chamado para fazer um teste lá no clube principal de futebol. Ele passou e conseguiu jogar e ser campeão brasileiro em 2008 pela equipe do São Paulo. E depois, e falando aqui, foi o último título brasileiro do São Paulo. O Oscar jogou e ganhou esse título para a torcida do Tricolor. Bom, e em seguida, né? E logo depois de jogar pelo São Paulo e ter conquistado esse título, em 2010 ele foi transferido para o Internacional de Porto Alegre. Ele deixou o São Paulo em 2009 por fim da justiça, né? Aconteceu algumas irregularidades na torcida, aconteceu algumas irregularidades no contrato e acabou não acontecendo dos Oscar ter uma continuidade no clube. Então ele ficou sem time e depois, no dia 17 de junho de 2010, ele se transferiu para a equipe do Internacional. E vocês perdoem aqui se sair algum ruído e tal, é que a gente está em obras em casa, então acontece, né? O Oscar chegou, ele não teve espaço na equipe gaúcha. Ele foi emprestado para a equipe sub-23 do Internacional. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro a Copa, né, sub-23 em 2010 e logo em seguida ele jogou alguns jogos da Libertadores, sendo campeão pela equipe do Internacional em 2010 e disputou e foi chamado também para o Mundial lá em Abu Dhabi, lá no Emirados Árabes, em 2011. Jogou o Mundial de 2010 e em 2011 também o campeonato, né? E foi campeão da Libertadores em 2010 e disputou aquele torneio com o Internacional do Mundial que, se eu não me engano, foi eliminado pelo Mazembe naquela época. E no ano de 2012, após uma lesão do D'Alessandro, jogou todo o seu tempo como titular, jogando muita bola pela equipe, sendo chamado pela seleção olímpica. E depois, jogando as Olimpíadas de Londres naquela época, né, o Oscar foi transferido para o Chelsea. E com o Internacional foram 70 e poucos jogos, e pelo Internacional foram vários jogos e, se eu não me engano, 13 gols feitos. Mais de 70 jogos pelo Inter e mais de 13 gols feitos pela equipe. E logo em seguida, né, foi transferido para o Chelsea, como eu falei. Naquela época foi uma das vendas mais caras do Campeonato Brasileiro. Segundo os dados aqui que eu tenho,
superou a marca de Denilson Show quando ele foi pro Betis por 98 milhões aliás, por 65 milhões de reais. E do marca de Robinho pro Real Madrid, 72 milhões no valor. O valor vendido do Oscar é de 79 milhões. Então foi algo além do normal para um jogador do futebol brasileiro. Porém, logo em seguida, na mesma temporada, o Paris Saint-Germain contratou o Lucas por um total de 108 milhões de reais. Foi um valor extremamente absurdo na época. Sendo assim, o Oscar é o segundo maior jogador a ser vendido pelo valor de mercado para outra equipe. Na Premier League, ele estreou no banco contra o Wigan Athletic. O jogo, ele atuou 27 minutos e o time já estava ganhando por 2-0. E seu primeiro jogo como titular foi na Champions League, contra a equipe da nada mais nada menos que a Juventus. E ele fez, quando ele jogou, ele fez um drible em Andreas Pirlo, o ídolo da equipe da Juventus e da seleção italiana e de outros clubes como o Milan e como o Milan. O jogo acabou em 2-2. O Oscar foi destaque desse jogo, ganhando ganhou o prêmio de melhor jogador dentro de campo. E estreou na Premier League titular contra o Stoke City, ganhando por 1-0 naquela época. O técnico na época, o Roberto Di Matteo, ele colocou como titular absoluto ao lado de nada mais nada menos que Juan Mata e o Eden Hazard. O Oscar usou a 11 que era do Didier Drogba, que é o ídolo camerunês, aliás, ídolo marfinense, perdão, da equipe do Chelsea e da sua seleção, que é a Costa do Marfim. E em 2012 ele acabou utilizando essa camisa 11, que era do Didier. E falando a respeito da parte judicial do Oscar, aqui nos meus dados que eu tenho escrito, em 2012, antes dele ir para o Chelsea, ele entrou na justiça contra o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, querendo que a CBF retirasse o contrato anterior para que nenhum desses valores seja dado para a equipe de São Paulo, Então ele acabou sendo vitorioso e não precisou pagar uma multa ou algo do tipo assim. Eu vou dar uma pesquisada, vou deixar para vocês ficarem sabendo do que aconteceu naquela época e deixar o caso do Oscar na justiça aqui na descrição do card, quem quiser dar uma olhada. E depois disso, ele jogou as Olimpíadas de Londres, mostrou interesse um dos gigantes ingleses do Big Six, o Chelsea. Ele chegou no dia 30 de maio corrigindo aqui, no dia 30 de maio chegou ao encerramento daquela parte judicial por 15 milhões para a multa rescisória e perca de danos, e o Oscar foi rescindido pela equipe do São Paulo, ou seja, ele não tem mais nenhum vínculo e nenhum contrato com a equipe do São Paulo naquela época. E voltando para o Chelsea, ele foi considerado ídolo na equipe do Chelsea, jogou 203 jogos e marcou 38 gols, conquistando vários títulos importantes pela camisa do Blues, que é a Liga Europa 2012 e 2013, Campeonato Inglês 2014 e 2015, 2016 e 2017 e a Copa da Liga Inglesa, que é em 2014
e temporada 2015 também. E eu esqueci de falar para vocês os títulos importantes conquistados pela camisa do Inter, né? Vamos lá falar sobre os títulos do Oscar com a camisa do Internacional. A Libertadores de 2010, a Recopa de 2011, a Copa Sub-20 2002 e o 2010 e o Gauchão Bicampeonato 2011 e 2012. Ou seja, até agora todos os clubes que o Oscar passou, ele acabou deixando um título pela equipe. E com o Chelsea conquistando todos esses títulos, só faltou, se eu não me engano, a Liga dos Campeões e um Mundial. A equipe chinesa acabou mostrando interesse no Oscar e comprou os direitos do jogador, né? Comprou os direitos. A equipe do Oscar da China é o Shanghai SIPG. A equipe chinesa em 2016 deu valor para a equipe do Chelsea. Eles aceitaram junto com o Oscar, acertaram os valores e isso foi transferido para a equipe do Shanghai SIPG. No valor de 212 milhões, que é outro negócio recorde, porque o Hulk, contratado pelo mesmo time, rendeu cerca de 6 milhões para o atacante Hulk, e o Oscar fez um contrato de 7 milhões jogando pela equipe do Xangai. Fez sua estreia contra o Sukhothai da Tailândia pela Liga dos Campeões da Ásia. Acabando essa temporada de Champions League, de Liga Europa, que eu também vou fazer os clubes, a próxima parte que eu vou falar para vocês é a Liga dos Campeões da Ásia. Então não percam, né, nos clubes de quinta-feira, perdão. Acompanhe a Liga dos Campeões, os clubes que eu estou falando, e acabando isso vem Liga Europa e Liga dos Campeões da Ásia. E com isso ele também é ídolo pela equipe chinesa. Conquistou um campeonato chinês em 2018 e conquistou uma Supercopa da China em 2019. Ou seja, o Oscar, aonde passa, sempre deixa um título para a equipe que atua. E ele joga até hoje pela equipe do Xangai, né? Atualmente. Eu vou passar para vocês também depois os dados do quantos jogos ele fez e quantos gols ele tem até agora pela equipe chinesa. Vou deixar na descrição. E pela seleção, ele atuou no Sub-20 e pelo Sub-23 e pela seleção principal. Ele estava naquele elenco daquela Copa de 2014, né? Que todo mundo tenta esquecer, só que sempre acontece alguma coisa da gente lembrar do 7-1. Ele foi o autor do único gol da equipe da seleção brasileira, naquela semifinal. Atuou e fez o único gol daquele 7-1. E ele também jogou... aqui fugiu. As Olimpíadas de Londres, em 2012. Sendo vice, se eu não me engano, pelo México. Jogando a final contra o México. E acabou perdendo, sendo medalhista de prata pela seleção olímpica em Londres em 2012. E os títulos do Oscar pela seleção, tanto as categorias de base, tanto pela seleção principal, foram a Copa Sendai, que é a do Sub-20, o Mundial Sub-20 em 2011, que é o Mundial Sul-Americano Sub-20, né? E o Super Clássico das Américas, que é aquele torneio em que joga Brasil e Argentina disputando quem é o maior time das Américas.
O Brasil com o Oscar ganhou o título de 2011 e o de 2012 a Supercopa das Américas. E também tem a Copa das Confederações, que é o torneio reunindo todos os países que aliás, todos os continentes, né, que ganharam seus títulos, como Copa América, Copa da CONCACAF, Copa da África, Copa da Ásia, Copa da Oceania. Eles se reúnem em um torneio no país sede da Copa do Mundo e o Brasil ganhou aquela época 2014, 2013 ganhou a Copa das Confederações em cima da Espanha. Aquele 3-0 no Oscar faturou o título do torneio. Porém, no dia seguinte acabou acontecendo aquele trágico, né, 7-1. Então, no ano seguinte. E ele jogou até 2016 pela seleção brasileira. Bom, é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo. Eu tentei explicar para vocês a respeito sobre o Oscar. Ele atualmente está no Xangai. Vou passar para vocês os dados, todos os jogos, quantos jogos ele fez pelo Inter, pelo Chelsea, pela equipe do Xangai, que ele ainda atua. Ele é ídolo junto com o Hulk, que pode ser o próximo jogador que eu posso falar aqui para vocês. E semana que vem eu trago aqui as sequências dos jogadores, que é o Otero e o Craque Neto, a pedido de 2 inscritos do canal. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Perdoem os barulhos, perdoem se eu acabei gaguejando, isso e aquilo. Eu estou tentando melhorar aí para vocês. E fiquem todos com Deus. Aguardem o vídeo de amanhã, que é o especial Champions League, com a equipe do Atlético de Madrid. Então, e depois, semana que vem, começa o grupo B da Champions. E é isso, assim, o Futebol em si se encerra por aqui. Eu sou o Johnny, apresentador do canal. Fiquem todos com Deus e fui. Desculpem pela demora, né? Do vídeo, ficou longo, mas é conhecimento futebolístico para vocês. E a pedido do inscrito também, que o canal não é só meu, são de vocês. Fiquem todos com Deus e fui!